Vá para mais um vídeo no nosso canal. Gramado em que a lutão aguarda, senhores bebês. Um grande abraço, senhoras e senhores, meninos e meninas. Obrigado por estarem aqui, por me darem mais uma oportunidade de esclarecer o assunto, contrato, Palmeiras da Torre, e depois eu vou falar do gramado, certo? Então, tem alguns temas para tratar com vocês que são importantes, são fundamentais, ok? Então, vamos começar. Começar do início. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você acha que merece. Um gostei demais, sabe? Que ajuda muito, fortalece muito o trabalho da gente. Vamos lá. Minha gente, algumas coisas que de tão repetidas, elas acabam virando verdade. Então vamos começar. Olha aqui, o Palmeiras não é um passageiro num navio desgovernado. Não é, nunca foi. Segundo, eu ouço muito as pessoas falarem, colegas inclusive, né, que falam o seguinte: o Allianz Parque foi construído para ser uma arena multiuso, é verdade, e que a prioridade não é ou não são os jogos do Palmeiras. Mentira! Não acredite nisso. Vocês estão vendo esse documento que está aqui? Esse documento é o contrato, é a escritura definitiva do acordo Palmeiras-WTO. Foi assinado lá depois do ano de 2010 e tal. Acontece, meus amigos, que todo contrato tem um espírito. O que é o espírito de um contrato? Então, eu vou pegar um bonequinho aqui de 3EV para me ajudar a ver se vocês entendem. Eu, quando vou fazer um contrato aqui com o bonequinho do 3EV, que eu ganhei esse troféu, aliás, a explicação é muito didática. Falar, bonequinho, você quer fazer um contrato comigo de uso do estádio, de superfície do estádio? Quero fazer um contrato com o Palmeiras, né? De uso, assim fica bom, né? Vou deixar os dois aqui para a gente entender direitinho. Certo, beleza. Só que nós somos amigos, parceiros. Nós temos uma parceria, uma relação de confiança. É bom para o Porquinho aqui, é bom para o Massa Palmeiras, é bom para dar no todo. Entendeu? Entendeu? Esse é o espírito do contrato. Então, o que diz o contrato? Vamos lá, didaticamente. Na época que ele foi concebido, não existia nenhum outro contrato igual, parecido com esse. Não é no Brasil, é no mundo. Então, quando o seu Walter Torre e o Palmeiras, Beluso, companhia e a equipe toda se reuniram para determinar o que seria obrigação, dever de cada um, o seu Walter Torre argumentou, e com razão, o seguinte: olha, o calendário de shows ele é diferente do calendário do futebol. Por quê? O futebol começa a sair o calendário aí, jogos, tabela, dezembro, janeiro, com times rebaixados ou não, Campeonato Brasileiro, Comebol, Libertadores, Copa do Brasil, estadual. Isso começa a ser delineado, acertado no final do ano. E para você ter uma data, um ano mais perene em termos de shows, mais segurança, você precisa fechar os pacotes com shows, com as produtoras antes disso. Então, pense na seguinte hipótese: o Tom Jobim decidiu voltar e fazer um show espetacular no Allianz Parque, beleza? Nestas condições, o que está no contrato? A construtora disse o seguinte: olha, eventualmente, se tiver um conflito de datas para um evento, um grande evento, uma coisa que seja boa para a construtora e para o Palmeiras então vai jogar fora do Allianz Parque e a construtora, o porquinho do 3EV, vai pagar uma multa ao Palmeiras, uma multa que significa 100% da renda bruta do jogo que o Palmeiras for fazer fora do Allianz Parque. Então, o Palmeiras foi jogar na Rua Javari, deu R$ 7 a renda, a Lame Torre paga os R$ 7 a renda.
Esse foi o espírito do contrato. A partir daí, o Palmeiras pensou: bom, eu vou ganhar de qualquer jeito. Então, 5, 6, talvez 7 datas no ano, a gente pode fazer um remanejamento. Por quê? Nós somos parceiros, né? Nós temos uma boa relação, W Torre e Palmeiras. Foi lá no início do casamento, certo? Beleza? Então, tudo bem, a gente fica fora de um grande evento, o Palmeiras joga fora, vai jogar na Rua Javari, e o Palmeiras vai ganhar a porcentagem do show, a porcentagem do camarote, a porcentagem da alimentação, tudo isso que está posto neste contrato aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Tá aí, o contrato é público, está no cartório. Então, queridos colegas de imprensa, parem de falar asneiras. Vocês são competentes, levantem o contrato, estudem o contrato, tá? Estudem, tem lá as cláusulas. Então, por isso, como a relação era boa no início, foi se abrindo um pouco aqui, um pouco para você, um pouco para mim e tal, tudo certo. Um pouco para o Porquinho 3EV, um pouco para mim, que é a W Torre, tá? Não tem nada a ver com o Vicente, que é um grande cara. Só peguei um boneco que estava aqui, um troféu, para explicar para você. Tá claro isso? Tá claro, tá muito claro isso para vocês. Então, seria uma relação ganha-ganha. A W Torre ganha, Palmeiras ganha as porcentagens dele, a Torre indeniza o valor da renda, que é uma espécie de multa, e o Palmeiras vai jogar em outro estádio. Bom, isso começa a azedar lá com o Paulo Nobre, que tem uma declaração pública, está lá no nosso palestra, você pode ler lá. Falou, a gente não pode fazer nada, W Torre marca o show e a gente vai pagar a multa para a gente sair. Beleza. Veja que ali o espírito entre W Torre e Palmeiras começou a dar ruim. Tá? Ok. Maurício Gagliotti assume e pega W Torre no colo, olha, vamos conversar, somos parceiros, né? Temos uma relação ganha-ganha, o Palmeiras ganha, vocês ganham, né? Ok? Tudo bem? Consegue fazer lá o espaço para a sala de troféu, o museu, a coisa caminha um pouco mais com Maurício Gagliotti. Sobre a questão da arbitragem, existem várias discussões em arbitragem que nada tem a ver com gramado, nada tem a ver com muita coisa que se fala a respeito disso. Tá? Eu sei, mas não posso falar porque está em sigilo, porque a arbitragem não pode falar, cláusula de confidencialidade, tem algumas coisas que eu não posso falar para vocês, mesmo tendo algumas informações em off, tal, eu não posso falar, são offs que a gente não confirma até que a bendita arbitragem termine. Então, como a questão das cadeiras, né? Lá as cadeiras, onde quem tem direito à cadeira, quantas cadeiras são, aonde que a W Torre quer as cadeiras, aonde que os detentores de cadeira cativa têm direito de manter as cadeiras no mesmo lugar, no antigo palestra, enfim, essas discussões aí. Porque o contrato, muitas vezes, ele tem cláusulas, palavras que são dúbias, porque não existia outro modelo no mundo igual a esse. Então, é bom que se diga isso, que se deixe isso muito claro. O que fez o Maurício Gagliotti? Foi andando uma arbitragem, foi lá, se alinhavou um acordo, vamos fazer o acordo, tal, beleza, o Palmeiras perde um pouco, a W Torre abre mão de alguma coisa, e a gente acerta aí o pagamento do que está previsto no contrato, das porcentagens que o Palmeiras tem direito. Beleza? Shows, alimentação, estacionamento, tudo isso. Só que na hora de assinar o acordo em arbitragem, sempre a WTO roeu o osso pelo menos duas vezes, que eu sei. Pelo menos duas vezes. Então, o que fez o Maurício Gagliotti? Entrou na justiça comum. E por que ele fez isso? Porque ele está certo em fazer isso. Quando ele percebe que, bom, aqui não vai sair acordo, a W Torre publica mensalmente lá, informa o Palmeiras quanto rendeu o show do Paul McCartney, quanto dinheiro o Palmeiras teria direito de acordo com este contrato que está aqui. E não paga. Não paga, porque a W Torre quer discutir questões, cláusulas do contrato. Tudo bem.
que ele fez? Ele entrou na justiça comum, dizendo: olha, deve, está confessando a dívida e não paga. Se ele fosse funcionário público, eu não sou especialista em direito e nem entendo muito do juridiquês, mas se ele fosse especialista em direito, se eu fosse, ou pelo que eu já ouvi, ele poderia ser, se fosse funcionário público, Maurício Gagliotti, responder ao processo por prevaricação, que é ter conhecimento de algo onde o Estado está sendo lesado. No caso, o Estado é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, entrando um pouco mais na questão do gramado. Existem, no contrato, desculpa, no contrato existe uma cláusula, algumas cláusulas, várias, mas uma delas é o seguinte: a superficiária, a W Torre Entretenimento, é responsável pelo bem-estar, pela saúde das pessoas que frequentam o estádio. Não está escrito gramado, gramado bom, gramado artificial, gramado isso, gramado, porque não se podia prever algo que não existia no mundo. A gente aprende com a experiência de outros contratos, contratos comerciais. Então, quando se decide trocar o gramado natural pelo artificial, foi uma decisão pautada na agenda que a W Torre tinha e tem dos eventos, shows, festinha, festa de criança, jogo no gramado lá do Allianz Parque, amistoso de minha tia contra o seu tio, tudo isso que você pode, inclusive, fazer se quiser lá no Allianz Parque, desde que você pague. O Palmeiras deveria receber uma parte disso e não recebeu. Recebeu 8 meses. De lá para cá não recebeu mais. 8 meses do contrato. De 10 anos, 8 meses. Então, quase 10 anos, né? 10 anos já, nós estamos em 2024, beleza. Aí se decidiu, então, implantar a responsabilidade é da W Torre Entretenimento. Então, ela contratou a Soccer Glass. Deixe seu like, se inscreve no canal, dá um gostei aí, beleza? Ajuda muito. Deixe seu like, se inscreve no canal. Contratou essa empresa, Soccer Grass, que diz ter toda a tecnologia, reveste, instala no país os sistemas de gramados artificiais profissionais mais avançados, mais respeitados, mais tecnológicos do mundo, sistemas testados, aprovados, reconhecidos mundialmente, né? Tanto que em todos os serviços, diz a empresa, executados para clubes profissionais, dentre eles a Sociedade Esportiva Palmeiras, em parceria com a Real Arenas W Torre. Os materiais empregados, assim como todo o sistema do gramado artificial, são devidamente certificados, avaliados periodicamente pelos seus técnicos e pela FIFA. Que maravilha! Acontece que o gramado não suportou. E eu não tinha essa informação lá atrás. Lá atrás, eu não tinha essa informação quando o Abel, em novembro, lá final de novembro, disse que deveriam trocar o relvado, o gramado. Eu não tinha essa informação desse chiclete, desse composto químico que simplesmente derrete pelo mau uso e pela falta de manutenção. Ele já deveria ter sido trocado, ele já deveria estar sendo trocado paulatinamente. Falta de manutenção. Responsável pela manutenção, W Torre Entretenimento, mesmo com as cobranças do Palmeiras, inclusive algumas públicas. Certo? Então, até agora, são 5 horas mais 32 minutos, quando eu estou gravando esse vídeo. O que ficou decidido é que a Soccer Grass vai trocar o composto. São aquelas, entre aspas, borrachinhas que são colocadas no campo, que estão derretendo e grudando como chiclete nos pés dos jogadores. Eu vou adiantar para vocês o seguinte: pelo que eu tenho ouvido de alguns especialistas, né? Não vai adiantar trocar, não.
O Abel está certo, vai ter que trocar o gramado. E agora nós temos um problema. Por quê? Esse gramado, se for comprado da Soccer Grass de novo, com a mesma empresa, ele é produzido, fabricado na Holanda. Então ele precisa ser produzido, fabricado lá, chegar aqui, parar na alfândega, retirar, instalar e tal. Com o calendário de shows e jogos, né, deveria ter sido pensado isso antes. Então, se o gramado tivesse pronto para ser instalado, ou as borrachinhas, né, para usar o termo mais simples, em novembro, o Allianz ficou aí 40 dias sem futebol, mas teve show. E vai continuar tendo show. A agenda de shows está aí, está repleta. Esse é o pepino a ser descascado daqui para frente. E a Leila Pereira, eu tenho. Acho que ela fez coisas boas, renovou o contrato do Abel. Acho que ela patinou no começo. Acho que aquela entrevista dela foi ridícula. Porém, se tem uma coisa que ela não faz, é dar ponto sem nó. Quando ela vem a público e o Palmeiras coloca lá uma nota dizendo que vai pedir a interdição da Arena e que não joga mais no Allianz Parque, até que o gramado sofra a devida manutenção, e não adianta, mas não adianta. Se continuar nesse ritmo, daqui 2 meses as borrachas derretem tudo outra vez. É preciso troca do gramado. O que ela causa na W Torre? Entretenimento, Real Arena, sei lá. Toda hora muda, né? O seguinte, vocês já sabem que a W Torre tem direito de explorar 10 mil cadeiras, camarotes, alimentação, tudo isso. Nessas 10 mil cadeiras, em média, vou colocar aí, vai, R$ 300 por mês cada uma. Isso daria um prejuízo para cada mês que o Palmeiras fica sem jogar lá, se todos cancelarem, porque não faz sentido você pagar um negócio que não vai ter jogo do Palmeiras lá. Portanto, o Palmeiras não é passageiro no navio que está afundando. Palmeiras, cara, isso daria um prejuízo. Vou até fazer a conta, que eu sou péssimo de conta. Então vamos lá. Estou abrindo aqui a máquina. Vamos fazer a conta. R$ 300 em média. R$ 300 em média. Certo? Vezes 12 meses. Dá R$ 3.600. Concorda? Vezes 10 mil cadeiras. 36 milhões de reais a menos para os cofres da Real Arenas, da W Torre Entretenimento. Só dessas 10 mil cadeiras, que ainda tem. Por que raios o Allianz Seguro vai continuar pagando naming rights se não tem jogo lá? Por que raios eu vou alugar um camarote lá se o Palmeiras não joga lá? Há um limite de shows, há um limite de eventos. A essência desse estádio é o Palmeiras jogando lá, o que deveria ser bom para os dois lados, para que a W Torre mantivesse esses 36 milhões. E para o Palmeiras, nem vou explicar a questão esportiva, e a casa do Palmeiras, me lembra? Então, quando o Palmeiras coloca o barbeador, vai, no pescoço da W Torre, a W Torre fala, não, peraí, nós vamos resolver, nós vamos ver. Agora, o gramado só está assim por falta absoluta de manutenção. Não se tinha experiência com esse tipo de tecnologia adiante. E lembrando que ele foi instalado durante a pandemia, então tinha pouco evento, pouco jogo. De lá para cá, é show todo dia, show no domingo, show sábado à noite, jogo domingo de manhã, domingo à tarde. O gramado não aguentou. E não adianta trocar o composto químico lá, as borrachinhas, porque se continuar nesse volume não vai aguentar. Então, a presidente do Palmeiras, nesse aspecto, defendeu os interesses do Palmeiras, ponto. Ponto. A partir de agora, é preciso que haja um entendimento entre eles. Concorda? É preciso que haja um entendimento entre eles. Eu tenho absoluta certeza que a W Torre Entretenimento não vai pagar o Palmeiras.
não quer pagar o Palmeiras. Eu não posso ser leviano e dizer que ela não tem o dinheiro para pagar o Palmeiras. Eles falam aí mais de 100 milhões, 130, 136, 154. Todo mês aumenta. Todo mês tem evento, todo mês aumenta. Então, eu pergunto a você, meu caro, você compraria um carro usado da W Torre? Na época, foi um contrato espetacular. Hoje, ele é péssimo. Ele só tem sido bom por um lado, que o outro lado, que é o Palmeiras, fica nessa situação. Não tem a ver com discussão gramado artificial, gramado natural. É outra discussão. É a manutenção do gramado. Gramado artificial sem cuidado, vira pasto. Gramado natural sem cuidado, vira pasto. Então, o Palmeiras deveria ter agido antes. Essa nota ela tem 40 dias de atraso, 50 dias de atraso. Ela deveria, quando acabou o Campeonato Brasileiro no passado, o Palmeiras não joga mais no Allianz, deveria ter outra nota. Ó, eu não jogo mais aqui se esse gramado não tiver em condições. Então aí o Palmeiras pecou e pecou feio. Por quê? Esperou até colocar sobre suspeita que o Bruno Rodrigues tenha se machucado pelo estado do gramado, que a gente não consegue comprovar e não vai conseguir nunca. Nunca. Certo? Então, quando ela coloca em suspeita, eu suspeito que o jogador se machucou porque o gramado não teve a manutenção devida. O Palmeiras sabia disso lá atrás, então deveria ter tomado essa atitude lá atrás, porque é preciso preservar a saúde das pessoas, além do que baita prejuízo que vai ter que pagar o salário do cara, as luvas, tudo acordado por 4, 5 meses sem ter o jogador. E vai ter que contratar outro, como disse o Abel na coletiva ontem. E não será o Diego Costa, só uma pitadinha sobre futebol. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham compreendido essa pinima. Eu não sei aonde vai chegar, eu não sei como isso vai terminar. É como um casamento, né? E aí a gente não sabe quem vai ficar com o papagaio, o cachorro fica com quem vai ficar com o carro novo, quem cuida da sogra, não dá para saber. É um pipinaço para ser descascado pela presidente do Palmeiras, pelo Palmeiras, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, por toda a comunidade palmeirense, né? Uma coisa é certa, Palmeiras não pode e não será prejudicado por nenhuma empresa, nem Real Arenas, nem W Torre Entretenimento, nem esquece, está fora de cogitação, beleza? Certo? Então era isso que eu queria explicar para vocês. Obrigado pela paciência. Deixe o seu like, se inscreva no canal. O contrato é este aqui é público. Deu um maior trabalho para eu levantar. Tá comigo. Apesar de eu não manjar muito de juridiquês, eu tenho estudado, tenho visto. Tá tudo aí, ok? O que vocês precisavam saber sobre isso, tá tudo aí. Até agora, 17h41. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. A informação é: não vai trocar o gramado. E o que eu dou de informação é que não vai adiantar só trocar o componente, porque tem calor, poluição, um monte de show. Daqui a pouco, pouquinho, vai estar tudo arrebentado outra vez. Certo? Daqui a pouco, 9 da noite, tem o podcast Palmeiras 1, 2, 3, 4. Grande abraço a todos, muito obrigado.